Seja bem-vindo aqui em mais uma edição do nosso 5 Minutos de Fama especial BBB 21. Nesta segunda-feira, uma edição, claro, já deu para perceber, super especial por conta dos acontecimentos do final de semana. Eu não iria aguentar ficar até quarta-feira para a gente poder falar sobre tudo o que aconteceu na casa. Aliás, a casa viveu 2 dias o que ela não viveria talvez em 2 meses, né? Foram muitas as histórias, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Vamos falar sobre a saída do Lucas Penteado, né? Ele pediu para sair do programa, foi desclassificado. A gente vai comentar um pouquinho sobre os motivos que levaram a essa saída e vamos falar também sobre a chegada do Lucas lá em São Paulo, na casa dele. O Lucas já está em casa. Tudo isso na sequência daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Quem acompanhou o BBB 21 nesse final de semana percebeu que a coisa realmente ficou complicada. O tempo fechou, o caldo engrossou e acabou derramando. Bom, a gente, para entender essa história toda, a gente precisa ir lá no comecinho, no início da festa que teve no sábado, que foi uma festa muito bonita, com temática indiana, né? Os figurinos, eu não gostei muito dos figurinos, achei assim bem pobrezinhos, mas em relação à produção, que estava belíssima e como sempre, muito impecável, né? O pessoal da produção sempre trabalha nos mínimos detalhes para poder levar o melhor, e eu acho que isso faz parte do entretenimento. Então a festa ia tudo muito bem, né, com aquele som que eu também não curti muito dos Barões da Pisadinha, um som muito repetitivo, mas que tá na moda e geral na casa sabia cantar a letra. Mas aí, num determinado momento, a Carol Conká, ela chega para Carla Dias para tomar satisfações. Por que a Carla Dias estava dando em cima do arcrebiano? Segundo ela já tinha percebido que durante toda a semana a Carla estava assim bem saidinha para cima do arcrebiano, né? Que até então era o crush da Carol. Só que isso tudo só na cabeça dela mesmo. Bom, aí durante essa conversa, a Carol diz que 2 homens estavam alertando ela sobre o fato da Carla Dias estar dando em cima do Bill, do arcrebiano, né? Que a gente vai chamar de Bill. E aí, gente, o que acontece? A Carla fica muito chateada, ela sai da festa, né? Mas aí depois ela volta e começa a perguntar para as pessoas da casa o que realmente tinha acontecido, se realmente as pessoas da casa estavam com essa visão em relação ao comportamento dela com o arcrebiano, né? Enfim, que a gente aqui de fora que assistiu viu que não tinha absolutamente nada a ver, mas na cabeça da Carol tinha alguma coisa sim. E aí a Carol começa a ficar muito incomodada com essas abordagens da Carla Dias com os outros participantes. E aí os outros participantes que estavam sendo abordados, né, na verdade, as 2 meninas, foi a Thaís e mais uma outra, eu não me recordo agora, elas chegaram lá pra Carol e foram falar com a Carol, o que foi a Thaís e a Vitube. Elas chegaram lá e foram perguntar pra Carol o que estava acontecendo e tudo, e aí foi o pingo d'água. Foi a gota que faltava para a coisa mesmo estourar de vez. A Carla foi pro quarto dormir e a Carol resolveu tirar satisfações com ela. E o clima pesou, gente, bastante. Quem acompanhou ficou tenso, foi durante a madrugada. Quem não acompanhou, eu acho que vale a pena assistir, né? Até para poder entender um pouquinho do enredo. Mas teve discussão da Carla, teve discussão da Carol, a Carol tomando satisfações e a coisa quase ficou muito ruim, porque a gente percebeu que num determinado momento a Carol chegou até a ir pra cima da Carla, né? Inclusive ela ameaçou a Carla Dias de dar uma voadora nela, enfim, várias coisas horríveis que ela falou, palavrões. Depois ela pediu desculpa, aquela velha história, né? Quem bate não sente, só quem apanha. Mas ela depois pediu desculpa ontem, né, no domingo, conversou com a Carla. A Carla aparentemente não fez as pazes com ela, mas ouviu a versão dela. Mas lá no sábado, na madrugada, a coisa ficou realmente tensa entre elas. Enquanto as duas estavam lá discutindo sobre arcrebiano, sobre Arthur, sobre quem pegava quem, uma coisa assim completamente desconexa, do outro lado estava tendo uma outra discussão. Por quê? O Lucas, a gente sabe que ele já estava com um problema muito grave de rejeição na casa. As pessoas estavam rejeitando ele assim de uma forma mais descarada possível. E isso tudo incomodou bastante ele. Então ele resolveu que naquela festa ele iria se libertar, ele iria comemorar, ele iria ficar bem feliz. E aí ele começou a beber demais. Mas até aí também eu acho que faz parte, né? Bom, num determinado momento, o Lucas se senta numa mesa com o Gilberto. E aí o Lucas fala sobre sexualidade e ele diz pro Gilberto que ele se considerava bissexual, né? Que ele era bissexual. E aí foi a deixa também pro Gilberto, que já estava um pouquinho alterado.
partir pra cima e falar, então o quê? Você é bissexual? Então me dá um beijo aqui, deixa eu ver como é que é a sua pegada. E os dois protagonizaram a cena eu acho que mais emblemática dessa edição do BBB. Não sei se outras virão, mas desse comecinho com certeza foi a cena mais emblemática, que foi o beijo do Gilberto com o Lucas. Mas aí, gente, o que acontece? O beijo tava ali, tava rolando sentimento, o Lucas ficou muito feliz por ter se libertado, talvez, de um peso que ele vinha carregando, mas outros participantes da casa estavam observando a cena, observando a situação. E dentre esses participantes teve a Lumena. A Lumena, ela estava ali só de olho, só percebendo. E aí quando ela viu o beijo do Lucas com o Gilberto, ela foi para dentro da casa conversar com o João e falar com ele a respeito desse beijo, dizendo que esse beijo era uma tática de jogo, que esse beijo era uma coisa manipulada e não sei o que. Ela com aquelas teorias totalmente incabíveis, umas teorias totalmente assim sem fundamento, uma pessoa que se enrola nas palavras. Eu tenho muito medo da Lumena como jogadora. Eu acho que ela é uma pessoa altamente tóxica, tão tóxica quanto a Carol Conká. Mas aí ela começa a semear essa sementinha da discórdia, né? E as pessoas começam a ficar incomodadas assim, caramba, o cara já vem fazendo algumas coisas erradas, a gente já tá com implicância com ele e agora ele dá um beijo, o quê? Pra sobreviver, pra não ir pro paredão, enfim, aquelas coisas que acontecem mesmo dentro do jogo. E aí as pessoas vão falar com o Lucas em relação a essa questão de beijo, de sexualidade, e aí o Lucas também acaba explodindo, porque ele se vê pressionado pela casa, ele se vê pressionado a ter que dar satisfações sobre a vida dele no momento em que ele talvez não quisesse falar, só quisesse mais sentir, mais perceber, e aí o cara explode de vez e pede para sair. Na minha opinião, essa pedida para sair do Lucas, ela faz parte de um processo de somatização, porque o cara veio sim sendo massacrado na casa, veio sendo perseguido, e aí é uma combinação de fatores, porque juntou a questão da bebida, né? Porque depois o Boninho chegou até a dizer que o Lucas tinha escondido na entrevista, na seletiva, que ele tinha problemas com álcool. E aí tem a questão da bebida, tem a questão da pressão psicológica, tem a questão da pressão moral também, porque o Lucas questionou muitas vezes sobre a sexualidade dele, como ele iria explicar para os amigos, para as pessoas de onde ele mora, para a família, e isso tudo foi colocado dentro de uma panela de pressão e essa panela de pressão explodiu. O Lucas pediu para sair, né? A produção ainda ficou segurando um tempo até esperar passar o efeito do álcool. Depois eles chamaram a psicóloga que conversou com o Lucas e aí nessa conversa o Lucas explicou o que estava acontecendo e realmente saiu. E foi um momento assim, gente, de muita emoção, porque ele era um dos queridos, ele se tornou um participante muito querido e o reflexo disso está aí nas redes sociais, né? O cara tá com mais de 5 milhões de seguidores e conseguiu assim em dias isso. E a gente sabe que ele estava realmente muito querido aqui fora, mas dentro do jogo ele acabou não tendo forças para continuar esse jogo, não tendo forças para continuar enfrentando esses inimigos de dentro da casa, né? Inimigos tão poderosos e tão fortes. Então isso tudo acabou se tornando assim um peso muito grande para ele. Ele pediu desculpas para Juliette, ele pediu desculpas para o Gil, né? Ele tentou ali se despedir da maneira dele e saiu pelo confessionário. Eu acho que, isso eu já tinha falado em outras vezes, eu acho que vale a pena a gente repetir. A energia que é produzida ali dentro já é uma energia tensa porque se trata de uma disputa. E aí de repente as pessoas estão colocando um sobrepeso misturado a essa disputa, que são outros tipos de questões que eu acho que não valem a pena serem levantadas em momentos inoportunos, como bandeiras de militância, como questões raciais, nada disso. Às vezes é necessário sim a gente mostrar a nossa identidade, mostrar o nosso valor, mas de repente do nada chega uma pessoa lá para militar, ou de repente uma outra pessoa. Aliás, gente, os grupos militantes, tanto de pessoas do mesmo sexo quanto de pessoas negras, tem muitos grupos que estão contra esse tipo de comportamento de alguns participantes na casa. Isso é muito importante. Então, assim, a mensagem, eu acho que disso tudo que fica é que a gente precisa aprender a enxergar o outro, né? A gente precisa aprender a ver a necessidade do outro, a tentar se colocar no lugar do outro, porque todo mundo crucificou o Lucas, todo mundo apontou os erros dele, mas foram poucas as pessoas que chegaram para ajudar ele a se consertar, a ficar melhor, a se colocar melhor dentro da casa e a superar isso tudo. Então, eu acho que o exercício da fraternidade, o exercício da humanidade precisa estar acima de qualquer situação e principalmente de qualquer
Premium. Ontem, domingo, teve formação de paredão e a cada dia que passa a disputa vai ficando mais quente, a disputa vai ficando mais competitiva, né? Porque os amiguinhos já não são mais tão amiguinhos, os casaizinhos que até agora não se formaram, né? Talvez não vinguem, talvez a gente tenha aí uma edição sem casais, sem formação de casais. A nossa esperança nesse momento é o Arthur e a Carla Dias, né? A gente teve o Lucas, que pediu para sair com o Gilberto, que talvez formassem um casal. Aliás, meus parabéns pro Lucas, porque ele conseguiu ter uma atitude que nenhum outro homem solteiro na casa teve, que foi de dar um beijo, assim, tirando o Fiuk, que a gente sabe que não teve muita verdade naquele beijo ali com a Thaís, né? Mas o beijo do Lucas com o Gilberto teve olho fechado, teve mão na nuca, teve sentimento, teve calor e, claro, teve aquela coisa mais apimentadinha, o que a gente sentiu falta, por exemplo, no beijo do Fiuk com a Thaís. Então a gente espera que a partir de agora comecem a vir os beijos, né? E que de repente até se formem outros casais, mas pelo visto acho que não vai ter formação de casal não. Mas por falar em formação, a gente teve a formação do paredão ontem no domingo e ficou o seguinte: o líder Arthur, ele indicou o Gilberto pro paredão e aí ele justificou o voto dizendo que estava escolhendo o Gilberto por não ter uma outra opção, porque as opções dele já estavam indicadas. Então ele acabou escolhendo o Gilberto mesmo, mas aí ele diz que estava escolhendo sem ter a vontade de escolher. Aquela velha história, né? Eu vou votar em você, mas não é nada contra não. Depois a gente teve o Big Fone, que tocou o final de semana quase que todo, e a Juliette acabou ficando como resultado desse Big Fone. Por quê? Porque a Thaís atendeu o Big Fone do domingo, de ontem, e acabou trocando, né? A Thaís, que estava emparedada, trocou de lugar com a Juliette, que estava imunizada. Foi uma das mensagens do Big Fone, foi a última mensagem, foi essa, para poder trocar de posição. Então a Thaís, que estava emparedada, atendeu ao telefone, ao Big Fone, e trocou de lugar com a Juliette. Juliette, se segura aí que eu acho que você não sai na terça-feira não, viu? Juliette também tá indo muito bem, já tá com uma rede social, um Instagram, com mais também de 5 milhões e meio, eu acho que é mais ou menos isso. Tá bombando também, ela caiu no gosto popular. E aí a gente teve também a Casa. A Casa mandou o Arcrebiano pro paredão, né? E a gente sabe, gente, que é o seguinte: o Arcrebiano, ele pode até ter errado, né, em relação ao caso da Carla Dias. Talvez ele deveria ter se colocado, talvez ele deveria ter falado com a Carol, ter juntado todo mundo, colocado tudo em pratos limpos, e ele preferiu se omitir, foi pro quarto e foi dormir. É um comportamento dele, eu acho super errado, porque se tá rolando fofoca com o nome do cara, acho que ele deveria ter ido lá para poder tirar essa história limpo. Mas como ele não fez isso, né, isso acaba também tendo um peso diferente. Então o Arcrebiano é indicado ao paredão pela Casa. E aí, gente, a Carol, só para lembrar aqui, lá no Big Fone, a Carol Conká, ela também estava emparedada. O Gil atendeu ao Big Fone, né, e colocou a Carol no paredão, só que aí teve a prova do bate-volta. Essa prova do bate-volta, que era uma prova assim sobre torneiras e água e chuveiro, uma prova meio um balde de água fria, talvez, para uma galera que passou um final de semana tão quente. Quem acabou ganhando essa prova, que foi uma prova de sorte, foi a Carol Conká, e ela acabou se livrando do paredão. Eu acho que nesse momento, né, é um palpite. Talvez o Arcrebiano saia, seja eliminado, e a gente tenha uma chance de ver o que vai acontecer nessa próxima semana, porque o Big Brother, ele é um jogo que ele vai se definindo por dia, mas que o resumo disso tudo é a semana. Então, assim, a gente precisa ver o que vai acontecer nessa semana. Eu acho que ela precisa passar mais uma semana, a Carol, ainda que também ela tenha pedido para sair, né, mais cedo, junto com o Lucas, enfim, pedido para deixar o programa, para ser desclassificada, mas aí ela conversou também com a psicóloga e acabou mudando de ideia. Mas acho que ela ficando mais uma semana ainda dá tempo, né, não do número de rejeição aumentar, mas do pessoal na casa poder enxergar o jogo que ela está fazendo, porque até então tá todo mundo achando que está tudo às mil maravilhas. Assim que o Lucas saiu ontem do confinamento, né, quando ele pediu para deixar o jogo, para deixar o programa, ele teve uma conversa com uma psicóloga, né, do programa, do Big Brother, e essa conversa acabou sendo estendida também com a direção do BBB. E aí era interessante, né, que eles se encontrassem para poder entender um pouco do que tinha acontecido, entender um pouco desses últimos dias do Lucas, e também para aliviar um pouco a pressão, na verdade fazer uma descompressão nele, porque ele passou dias
dias muito complicados, ainda que ele tenha errado a beça no confinamento, a maneira como cobraram, né, a postura dele, a maneira como queriam corrigir ele não era a melhor maneira. Mas o Lucas acabou saindo dos estúdios Globo, foi pro aeroporto, pegou um avião e voltou para casa dele. O mais interessante é que ele voltou para casa com a família, ele voltou para casa, pro bairro dele, ele voltou para casa com as pessoas que gostam dele e ele foi muito bem recebido, né? A gente viu algumas imagens na internet sobre esse momento em que o Lucas volta para casa. O carinho do público já começou no aeroporto, foi se estendendo e teve até bateria de escola de samba na porta da casa dele, porque ainda que ele tenha cometido erros, né, ele é um ser humano e ele se disponibilizou a tentar acertar. Acho que as pessoas ali dentro é que não deram espaço para ele. E o mais interessante disso tudo é que ele ganhou não só a popularidade maior do que ele já tinha, né? A coisa assim quadriplicou, se é que a gente pode falar assim, mas ele também ganhou o carisma de muitos famosos. E nessa lista, gente, tem assim, Juliana Paz, Daniela Mercury, Preta Gil, muita gente mandando mensagem. O feed do Instagram não para de exibir fotos com mensagens. Suzana Vieira, todo mundo mandando mensagens pro Lucas de positividade, porque eu li uma frase muito interessante, que se aquilo que aconteceu com o Lucas fosse na vida real, fosse fora do jogo, ele não teria pedido para sair, ele teria tirado a própria vida. E talvez é isso mesmo, viu, gente? Porque tem muitas pessoas que sofrem pressão externa, tem pessoas que não sabem lidar com a cobrança dos outros, tem pessoas que não sabem lidar com esse tipo de situação, né, de superação da existência e acabam atentando contra a própria vida. E eu acho que o Lucas, a participação dele nesse Big Brother talvez tenha sido assim para poder ensinar para ele um valor que é muito maior do que mídia, do que exposição, que é o valor do caráter. E ele também ensinou muita coisa pra gente. Então, como eu disse lá no comecinho, eu não poderia deixar de maneira nenhuma de vir aqui hoje, nesta segunda-feira, fazer esses 5 minutos de fama especial, extraordinário, porque é um momento que entra para a história do reality, né? Nesses anos de programa, nessas 21 edições, são 20 anos de programa. Então, assim, é um momento que vai entrar para a história, que já entrou para a história e que eu acho que faz parte da história no sentido do reflexo também do que a gente está vivendo, desse período de pandemia, de aceitação, nesse período em que as pessoas precisam se esconder atrás de uma máscara para se proteger contra um vírus, mas que em momento nenhum devem perder suas referências, devem perder os seus propósitos e os seus objetivos. Mas uma dica muito importante, desde que tudo isso seja feito com disciplina, com parcimônia, com coerência e principalmente olhando para o próximo. E eu estou de volta aqui na quarta-feira para a gente poder comentar sobre o segundo eliminado do BBB 21, que vai acontecer na terça-feira, a eliminação, né? Então eu volto na quarta-feira para a gente poder comentar e também falar sobre esses 2 dias na casa, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que hoje, na segunda, vai ter alguma outra polêmica? Eu não sei. Essa casa virou um verdadeiro barril de pólvora. Lembrando que o nosso encontro é no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do SBR News com Paulo Sérgio. A gente tem então um encontro marcado. Até lá!